Nós estamos na nossa série de mensagens sobre os eleitos de Deus, sobre o povo que Ele escolheu para a sua graça, para a honra do seu nome, para a glória do nome do nosso Deus. O casamento de Oséias, então, é uma ilustração. É uma ilustração, por exemplo, daquilo que o Senhor registrou em Jeremias, capítulo 3, verso 20, que diz assim: deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Tal qual a mulher de Oséias se rendeu novamente à prostituição depois de se casar com ele, assim Israel fez em relação ao Senhor. Com a prostituta, que se chamava Gomer, Oséias tem 3 filhos. 3 filhos, que também são símbolos dessa relação de Deus com Israel. Um dos filhos, por exemplo, ou uma filha, na verdade, se chamava Lo-Ruamá, ou traduzindo, se você tem a revista corrigida, ela está como Lo-Ruamá, mas se você tem a revista atualizada, ela vai ser chamada de a desfavorecida. Essa é a tradução do nome, a desfavorecida. Isso para indicar que por causa da idolatria, por causa desse adultério espiritual, Deus iria retirar o seu favor, Deus iria retirar a sua bênção de sobre o seu povo. Esse povo seria desfavorecido. O outro filho se chamava Lo-Ami, ou em bom português, não meu povo. Pelo pecado, aquele povo que considerava que realmente ele não era povo de Deus. Por causa desse adultério espiritual, ele mostrava que o coração dele não era coração de filho, não era coração do povo de Deus. E o terceiro filho, Jezreel, que quer dizer Deus semeia. Deus iria cuidar de um remanescente. Deus iria formar a partir desse povo mau um novo povo. O amor de Deus, queridos, em Oséias é um amor ferido, é um amor machucado, mas é um amor ainda assim constante. A linguagem que o Senhor usa no nosso texto é a linguagem de um marido que fala à sua esposa amada. Apesar de ser um amor ferido, ele fala a Israel com amor, com afeição, com o cuidado de alguém que ama. Deus, meus amados, Ele não despreza os seus eleitos. Ainda que nós sejamos infiéis, ainda que nós nos desviemos, o amor de Deus é um amor firme, é um amor leal, é um amor fiel, que é baseado não naquilo que eu ou você fazemos, mas que é baseado tão somente no amor e na misericórdia dele. E é assim que Deus quer nos falar hoje. Deus, Ele deseja a nossa restauração. Deus, Ele nos ama. E por amar a mim e a você, Ele nos quer ao lado dele. Deus nos ama e quer nos restaurar. Ele quer restaurar a nossa sorte. Veja nos versos 14 e 15, o que é que o Senhor diz? Ele diz que Ele irá atrair o seu povo, Ele vai nos chamar com amor, Ele vai nos chamar com amor, com palavras suaves, Ele vai nos falar com palavras de vida e com palavras de bem. Ele vai nos dar promessas. Ele dá ao seu povo, Ele quer dar ao seu povo promessas. Deus, Ele quer atrair, Ele quer falar ao coração desse povo. Deus nos chama pelo coração. A eleição, meus amados, da qual nós temos falado aqui nos cultos e temos falado na escola bíblica, ela se torna eficaz quando Deus, através do seu Espírito Santo,
nos chama e nós estamos ouvindo a sua voz. E só quem é povo, quem realmente é povo de Deus, quem realmente é amado pelo Senhor é capaz de responder. Deus nos chama pelo coração. Mas esse amor, o amor de Deus, ele nos leva ao deserto. O texto mostra, Deus irá chamar o seu povo ao deserto. O deserto, queridos, é o lugar de tratamento de Deus. O deserto é o lugar onde Deus ele cura. O deserto é o lugar onde ele restaura o seu povo. Deus diz isso porque ele está apontando para o juízo que iria vir sobre o povo adúltero de Deus. Viria o juízo sobre esse povo adúltero. Deus o mandaria para o exílio. Mas enquanto esse exílio durasse, Deus iria falar ao coração do povo. Enquanto esse povo estivesse no deserto, enquanto esse povo estivesse sofrendo, enquanto esse povo estivesse sendo disciplinado, Deus falaria ao seu coração. Meus amados, Deus disciplina aquele que ama. Deus disciplina aquele que ama. É o que diz em Provérbios 3, versos 11 e 12. Deus disciplina a quem Ele ama. E quando Deus disciplina, nós não podemos rejeitar essa chamada. Nós não podemos rejeitar a disciplina do Senhor. Quando o Senhor pesa a mão sobre a nossa vida, povo eleito dele, é o tempo em que Ele está trabalhando em nós. É o tempo em que Ele está trabalhando em você. É o tempo em que Ele está chamando você de volta. No tempo em que Ele te leva ao deserto para tratar com você, Ele está cuidando de você, Ele está tratando de você, Ele está falando ao seu coração. Deus deseja que você volte aos dias da sua infância espiritual. Para usar os termos de Apocalipse na carta que o Senhor Jesus envia à igreja de Éfeso, Ele deseja que você retorne ao seu primeiro amor. Ele deseja que você se lembre dos dias em que você deixou o seu Egito espiritual. Aquele tempo em que você cantava com alegria a Ele. Aquele tempo quando você foi retirado do seu cativeiro do pecado. E quando você ouvir a sua voz. Quando no deserto você ouvir a voz do Senhor e entender a disciplina dele. E o seu espírito responder obsequiosamente ao Senhor, favoravelmente ao Senhor, Ele vai te responder prontamente. No nosso texto, o Senhor diz que daria a Israel a sua esposa restaurada no vale de Acor. Acor era o ponto de entrada na terra prometida. Depois de 40 anos, quando o povo peregrinou no deserto, no Êxodo, Deus fez com que ele entrasse através do vale de Acor e ali achasse um lugar de bênçãos, um lugar de alegrias. Acor também foi um lugar de tribulação para esse povo ao mesmo tempo. Foi onde aconteceu o pecado de Acã. Se você não sabe do que nós estamos falando, olhem no livro de Josué. Também ficou conhecido como o lugar da tribulação. E Deus transformaria esse lugar de tribulação em uma porta de esperança. A tua tribulação será transformada em esperança, diz o Senhor. Ele diz que ali Ele daria ao seu povo as suas vinhas. Repare, Deus não está dizendo que Ele vai dar os campos de trigo. Deus vai dar vinhas, porque como diz o salmista, o pão alegra, anima, dá força ao coração, mas o vinho traz a alegria. A alegria. Deus está apontando que Ele daria ao seu povo muito mais do que o necessário. Ele daria ao seu povo alegria. Amados, Deus não nos
te chama para o mal. Deus não te chama para o mal. Depois da disciplina de Deus vem a vitória. Depois da disciplina do Senhor vem a satisfação. Vem a alegria de mais uma vez você experimentar a presença do seu Deus. O amor de Deus, queridos, restaura a nossa sorte. Ele quer que eu e você experimentemos a sua boa, perfeita e agradável vontade. É a sorte, e é isso que o Senhor deseja, que nós experimentemos a sorte que Ele nos comprou por meio de Jesus Cristo. Porque antes estáveis em Cristo Jesus, agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Vejam a mudança de sorte. Antes você estava longe, mas agora você está perto. Deus muda a sorte. E Deus deseja que você experimente isso na tua vida. Assim é que nós éramos, eu e você. Nós éramos distantes, nós carecíamos da glória de Deus, nós estávamos perdidos, nós estávamos sem esperança, nós estávamos rumo ao inferno. Mas Deus, Ele atentou para a nossa condição miserável, para a minha condição miserável, para a sua condição miserável, e pela sua graça nos escolheu para que nós não nos perdêssemos. Deus mudou a nossa sorte. Deus não nos chama para o mal. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeite sorrindo, não rejeite amor. Deus te ama, Deus quer te dar a paz, Deus não quer te ver sorrir, Deus quer te ver sorrir, perdão, não chorar. Deus quer te dar a sua sorte. Esse amor que Deus tem pelos seus eleitos também vai restaurar a nossa fé. Ele restaura a nossa sorte, mas Ele vai restaurar também a nossa fé. Veja os versos 16 e 17. Israel, como nós já dissemos, havia trocado o Deus da aliança pelo Deus dos cananeus, pelo Deus dos fenícios, que era Baal. Baal, traduzido literalmente, quer dizer Senhor. Mas é um Senhor no sentido de possuidor, proprietário. É de alguém que tem a posse. É o Senhor que tem posse daqueles que o servem. É bem condizente com o caráter de Baal. Baal era um Deus cruel que exigia sacrifícios de crianças. Baal é um Deus que exigia cultos da carne, verdadeiras orgias. Baal era um Deus de violência. Os Baalins, que eram as representações locais de Baal, os padroeiros das cidades, cada um tinha o seu próprio Deus, cada um tinha o seu próprio Deus, mas todos eles eram deuses de opressão, de violência, eram deuses possuidores, eram senhores opressores daqueles que o serviam. Israel havia rejeitado o seu Adonai, que quer dizer também Senhor. Mas o Senhor verdadeiro, Ele não é um Deus opressor. É o Senhor que é mestre. É o Senhor que é o guia, não o opressor, não o possuidor. A relação que Deus deseja ter conosco como seu povo não se baseia na opressão, não se baseia na obrigação, mas se baseia no amor sincero. Deus não deseja que nós nos relacionemos com Ele por obrigação, mas por amor. Esse é o relacionamento que Deus quer ter conosco. Deus, Ele é o pastor amoroso de Israel. Deus é o pastor amoroso de Israel. Mesmo quando Deus exerce seu juízo revela o seu cuidado. Para que Israel experimentasse a perfeita liberdade, Deus precisaria restaurar a fé desse povo. Os deuses desse mundo, queridos,
são deuses de opressão. Os deuses desse mundo são deuses de opressão. São deuses que desejam ser servidos todo o tempo. Pense, por exemplo, em fama, em poder. Pense no sexo. Pense no dinheiro, no prazer, na busca pelo prazer. São deuses que nunca são suficientes. São deuses que querem sempre mais, mais e mais e mais. Quem adora esses deuses, esses falsos deuses, está sempre querendo mais, porque eles nunca bastam. São deuses opressores. São deuses que desejam ser servidos todo o tempo. São deuses que exigem o sacrifício da vida dos seus fiéis. Quantos se sacrificam nos altares desses deuses, em busca dessas coisas? Deus não nos deseja como escravos. Deus não deseja que nós hajamos como escravos, mas como filhos amados, como a sua noiva. E a promessa do Senhor aqui é muito clara: eles irão se esquecer dos vales. O povo de Deus vai esquecer desses deuses falsos. Isso porque quem realmente experimenta o amor de Deus pode até errar. Pode errar, mas jamais vai se afastar completamente dele. Graças a Deus. Glória ao nome do Senhor, porque nós não vamos nos desviar completamente dele. Quem é eleito, querido, não se desvia para sempre. Quem realmente é povo de Deus não vai se desviar para sempre. Porque você pode cair, mas Deus vai te colocar em pé. A verdadeira liberdade é a liberdade dos filhos de Deus. É a liberdade que vem da fé no único Deus verdadeiro. Onde está o Espírito do Senhor? Onde está o Espírito do Senhor? É a liberdade que Cristo nos traz. Quando Ele diz lá em João 8,36 que se o Filho vos libertar, vocês vão ser verdadeiramente livres. Quer saber o que é verdadeira liberdade? É a liberdade de ser liberto pelo Filho de Deus. Não é esse conceito tolo e falso de liberdade daqueles que estão sem Cristo, como a gente falou nesse Bíblico hoje de manhã. Essa liberdade que a gente vê por aí, ela está mais parecida com libertinagem do que por verdadeira liberdade. Mas Deus deseja que nós experimentemos a liberdade de saber quem nós somos e quem Ele é. E isso é que traz verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade, irmãos, é a liberdade que nos traz paz. A verdadeira liberdade, ela restaura a verdadeira paz. Versos 18 a 20 do nosso texto mostram que o povo de Deus iria provar da violência dos assírios, dos babilônios, mas que o destino final deles não era morrer pela espada. Eles iriam experimentar a verdadeira paz e a verdadeira segurança. Uma paz que vem da aliança eterna de Deus com o seu povo. Deus, no Sinai fez uma aliança com o seu povo. Quando deu a ele a lei, era uma aliança passageira, era uma aliança baseada em obras de obediência, uma aliança que falhou, não por culpa de Deus, mas por culpa de Israel, que não era capaz de seguir aquela lei, aquela aliança. Os versos 19 e 20 do nosso texto mostram uma nova aliança. Uma nova aliança, desta vez baseada, primeiro, na justiça de Deus, na retidão que Deus iria imprimir sobre o seu povo. Depois, uma nova aliança que seria baseada no juízo de Deus, no julgamento que Deus faria sobre o pecado, sobre o mal. Deus iria julgar o mal. Deus estava propondo a eles uma nova aliança
baseada na sua benignidade, no seu favor. Deus demonstraria mais uma vez o seu favor em prol do seu povo. Uma nova aliança baseada na sua misericórdia, no seu cuidado por um povo que jamais iria chegar a um bom destino sem que Deus colocasse a mão sobre ele. Uma nova aliança baseada não na fidelidade do povo, mas na fidelidade do Senhor, que faz com que o caráter de Deus não mude diante das circunstâncias. Deus não muda diante do nosso pecado. Ele continua a ser fiel a si mesmo, ao seu caráter. Uma nova aliança baseada no conhecimento de Deus, porque Deus, Ele não estaria mais atrás do véu, Ele se deixaria conhecer pelos seus eleitos. Deus desejava fazer uma nova aliança, uma aliança que daria paz ao seu povo. Quando a gente fala em nova aliança, você já sabe a que nós estamos nos referindo. É a aliança que Cristo nos comprou. Essa aliança da qual nós estamos falando é uma aliança que Cristo nos comprou com o seu sangue e que faz com que Cristo seja o mediador eterno dessa aliança. Hebreus 9, verso 15 diz: por isso mesmo, Ele, Jesus Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, aquela que falhou, que Israel desobedeceu, a aliança do adultério espiritual de Israel, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. A nossa paz, a nossa segurança se baseia na certeza desta nova aliança que Cristo firmou com o seu povo. As portas dessa nova aliança, queridos, estão abertas para todo aquele que crê. Deus deseja ter conosco uma aliança de paz, uma aliança de segurança que nada nem ninguém pode quebrar. O povo de Israel foi capaz de quebrar a primeira aliança, mas essa nova aliança ninguém jamais será capaz de quebrar. E é por isso que o Senhor disse que Ele desposará o seu povo para sempre. Porém, mais do que restaurar a sorte, mais do que restaurar a fé, mais do que restaurar a paz, Deus deseja restaurar a nossa condição como seu povo. Deus, Ele promete ser favorável ao seu povo. Deus promete derramar sobre os seus eleitos a sua bênção. E é interessante quando você lê Oséias, desde o capítulo 1, você vê que Deus ele vai pronunciando uma série de juízos sobre o seu povo. E quando chega no capítulo 2, ele começa a reverter os efeitos dessa maldição. Ele vai revertendo. Isso porque Deus ele deseja abençoar o seu povo. Aqueles que Deus escolheu irão provar do seu povo. Se Deus escolheu você, você vai experimentar o favor dele. Mas repare, que esse favor de Deus é para aqueles a quem Ele chama seu povo. Não é para todo mundo, é para aqueles que são povo de Deus. Irão experimentar o favor de Deus. Mas quem é que são esses? Quem são esses que experimentam o favor de Deus? Primeiro, são aqueles a quem Deus semeou. No verso 22 você vê que Deus ele será favorável a Jezreel, que como nós dissemos, quer dizer Deus semeia. Isso quer dizer que não somos nós que escolhemos ser parte do povo de Deus. Não somos nós que escolhemos ser parte do povo de Deus. Não é você que escolheu ser crente. Não é você que escolheu servir a Deus e crer em Jesus Cristo. É Ele quem nos semeia. É Deus quem semeou você aqui. É Deus quem semeou você no seu reino. Você acha que você está aqui porque você quer? Se você quisesse, querido, como nós vimos hoje de manhã, não é, Douglas? Você estaria em qualquer outro lugar. Mas não no meio do povo de Deus. Não depende de quem corre, não depende de quem se esforça, mas de quem Deus tem misericórdia. Não é porque você fez algo de bom, é porque Deus teve misericórdia de você.
É porque Deus semeou você. Ser parte do povo de Deus, meu amado, minha amada irmã, é graça, é obra da graça. E há uma palavra que nós temos usado aqui com bastante frequência: privilégio. Ser parte do povo de Deus é privilégio. Esse povo também é o povo por quem Deus se compadeceu. É o povo que antes era a desfavorecida. Éramos desfavorecidos por causa do pecado. Eram aqueles que antes estavam separados de Deus. Eram aqueles que antes eram os seus inimigos. Eram aqueles que antes estavam debaixo da ira de Deus. Mas é povo que agora é próximo dele. É povo que são seus amigos. É povo que está debaixo do seu amor e não debaixo da ira. Você está entendendo quem é você nessa história? Você que antes era inimigo de Deus e que agora é amigo dele. Que antes estava debaixo da ira, mas agora está debaixo do amor dele. Você está entendendo qual é o privilégio de ser um eleito de Deus? É o povo que antes não era povo. Era o povo que antes era Loami. Não meu povo. Era o povo que era gentil. É o povo que antes estava separado do povo da promessa. É o povo, nas palavras do apóstolo Paulo, que antes era a oliveira brava. É o povo que era erva daninha no jardim de Deus. Mas é o povo que agora é contado como o povo dele. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 9, versos 23 a 26. A Raquel já leu esse texto na liturgia, mas é válido nós, mais uma vez, voltarmos a ele. Porque é a citação que Paulo faz de Oséias. Diz assim o apóstolo Paulo, em Romanos 9, versos 23 a 26. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, eu e você, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, eu e você, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada à que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Veja, Deus ele não nos chama apenas por povo seu. É algo mais do que simplesmente chamar povo de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. Nós não somos escravos, queridos. Nós somos filhos. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Lá em Lucas capítulo 15. Lembra da parábola do filho pródigo? Pai, me aceita entre os teus escravos, eu pequei contra ti. E o pai trata o seu filho como um escravo? De maneira nenhuma. Ele o trata como filho. Amados, Deus quer restaurar a nossa condição. Deus quer restaurar a sua condição. Não mais distante, não mais inimigo, não mais afastado da comunhão do seu povo. Mas sabe o que Deus deseja realmente de você? Deus deseja colocar um anel no seu dedo. Deus deseja colocar sandálias nos teus pés. Deus deseja tirar a tua roupa suja e te dar roupa de festa. Deus quer mudar a sua condição. Este é o amor de Deus. É o amor que restaura a nossa sorte. É o amor maravilhoso que restaura a nossa fé. É o amor que restaura a nossa paz. É o amor que restaura a nossa condição. Deus, hoje, Ele está nos chamando à restauração.
está chamando a mim e a você para a restauração. Talvez, eu acho que não é o caso dos que estão aqui hoje, mas pode ser o caso daqueles que nos assistem. Talvez você esteja ouvindo deste amor hoje pela primeira vez. Você não sabia que você estava distante. Você não sabia que você é inimigo de Deus. Você não sabia que você carecia deste amor. Querido, ouça a voz terna de Deus chamando você. Deus está chamando você hoje. Diga assim a Ele. Volte-se para Ele. Volte-se para Deus. Experimente daquilo que nós, povo dele, já experimentamos. Entregue seu coração a Ele como uma noiva amorosa. Coloque a sua confiança no Senhor. Deus deseja restaurar você. Talvez você esteja passando pelo deserto da sequidão espiritual. Talvez você esteja passando pelo deserto da sequidão espiritual. Você já não experimenta mais a alegria da sua salvação. A sua espiritualidade, querido, é uma espiritualidade fria. É uma espiritualidade sem vida e sem cor. Você já não sente mais prazer no louvor. Vir à igreja para você se tornou um fardo. Vir à igreja se tornou um fardo. Exercer o ministério para você se tornou um peso. Você se coloca para orar e a tua oração parece que ela não passa do teto. Teto de bronze, como a gente dizia antigamente. Você já não sente mais desejo de estudar a palavra de Deus. Sequidão espiritual. Deserto espiritual. Você ouve essas coisas? Você ouve a mensagem? E tudo que você pensa é que hora que esse cara vai parar de falar? Eu quero ir para casa assistir o Fantástico. Deus deseja restaurar você. Deus quer restaurar em você a alegria de ser eleito dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele nunca se afastou de você. Quando você passa pelo deserto, você pode ter a impressão de que Deus, Ele se esqueceu de você. Que Ele se afastou. Ele nunca se afastou de você. Você é que se afastou dele. Ouça mais uma vez o chamado amoroso de Deus. Deus está chamando hoje você à restauração. Ouça a voz dele tocando de maneira gentil o teu coração nessa noite. Ele está te chamando à restauração de toda aquela alegria espiritual. Ele está te chamando para que você volte ao teu primeiro amor, para a alegria daquele dia em que você veio aqui à frente da igreja, para o seu batismo ou a sua profissão de fé. Que alegria encheu teu coração naquele dia. Mas depois, por tantas circunstâncias difíceis da vida, o teu coração esfriou. Deus deseja restaurar em você a alegria da salvação. Talvez você esteja experimentando hoje a consequência do seu pecado. Talvez você esteja experimentando hoje a consequência do seu pecado. E aí você está provando da mão de Deus pesando sobre você. E às vezes a gente passa pela disciplina do Senhor. Você está comendo as bolotas dos porcos. Você está imaginando que você chegou a um beco sem saída, a um caminho sem volta. Você se pega imaginando, poxa, eu entrei numa espiral de pecado da qual eu não consigo sair. E aí um abismo vem chamando um outro abismo. Eu sinto que algo precisa mudar, mas eu não tenho força.
capaz de me perdoar? Será que realmente eu sou um eleito dele? Será? Querido, Deus hoje quer restaurar você. Deus hoje Ele quer ouvir a sua confissão. Deus quer ouvir hoje o seu pedido de perdão. Não existe pecado que seja grande demais que o sangue de Jesus Cristo não possa cobrir. Não existe pecado que o sangue de Jesus não possa cobrir. Deus quer ouvir hoje a tua confissão. Ele te chama ao arrependimento, Ele te chama à confissão. Arrependa-se hoje diante de Deus. Arrependa-se. E coloque-se mais uma vez na condição de filho dele. Prove mais uma vez essa condição. Que momento maravilhoso é quando, na parábola do filho pródigo, o pai dá aquele abraço no filho. Ele vê o filho vindo à distância e ele corre para abraçar o filho arrependido. Não existe pecado grande demais que o sangue de Jesus Cristo não seja capaz de perdoar. É claro que Israel, ele não provou disso na sua plenitude. O povo de Deus, Israel, não experimentou todas essas coisas sobre as quais nós falamos essa noite na plenitude. E nem eu e você, na verdade, nós provamos nos nossos dias todo o seu esplendor. Apesar de que nós experimentamos isso em parte, todas essas coisas que nós falamos, essas restaurações, nós já experimentamos em parte. Mas a plenitude desse amor, ela somente vai ser provada nos dias da boda do Cordeiro. No dia em que Jesus vier buscar a sua noiva. E aí sim, festão de casamento, casamento perfeito será visto. E eu e você somos convidados para essa festa de casamento. Aliás, perdão, deixe-me melhorar as minhas palavras. Nós não somos os convidados da festa de casamento. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva. E é na esperança, na certeza que vem da esperança desse bendito dia em que nós subiremos para nos encontrar nos céus com o nosso noivo, é que nós podemos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, para que eu e você possamos experimentar toda essa restauração em toda a sua plenitude. Maranata, vem Senhor Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo. Me aceitou em paz.
você está precisando de restauração nessa noite, se essa mensagem falou ao teu coração e você ouviu a voz de Deus, essa voz amorosa sobre a qual nós falamos nessa noite, chamando você de volta, atraindo você, querendo tratar com você, não saia daqui hoje sem orar com alguém. Chegue perto de alguém e peça: ore por mim, ore comigo. A nossa igreja não é uma igreja muito dada a apelos, e nem eu quero fazer um apelo aqui, mas eu quero pedir para que você não saia daqui hoje sem orar com alguém. Se você está precisando dessa restauração hoje, não saia daqui sem orar por alguém, porque a nossa oração aqui, nós oramos, nós cremos, Deus a ouve, nós cremos, ela tem efeito, mas eu gostaria que alguém orasse por você de maneira específica. Nós oramos aqui por todos, mas eu gostaria que alguém orasse por você de maneira específica. Procure alguém para orar por você. Se você necessita dessa restauração, eu desafio você hoje a dizer: querido, eu preciso que você ore comigo. Procure alguém para orar com você. O segundo desafio é o seguinte: você conhece alguém do seu círculo de amizades que precisa dessa restauração? Você conhece alguém? Eu conheço. Na minha lista de amigos do Facebook tem um monte dos que precisam de restauração, dessa restauração da parte de Deus. Daqui a alguns dias, principalmente para você que tem Facebook, você vai receber isso por e-mail também. Mas daqui a alguns dias você vai receber um link no vídeo dessa pregação. Eu desafio você a não somente curtir. Você pode só curtir. E eu vou ficar muito feliz se você curtir. Muito obrigado. Sinal que você gostou do que você ouviu. Mas eu desafio você nesse momento a compartilhar. Clique no compartilhar, para que outras pessoas que precisam dessa restauração também possam conhecer esse Deus que nos chama à condição de filho. Dois desafios para você nessa noite. E agora nós oramos por você. Senhor querido, obrigado, Pai, por aquilo que ouvimos nessa noite a partir da Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor sabe o quanto o Senhor ministrou ao meu coração enquanto eu preparava essa mensagem. E em nome de Jesus eu espero, Pai, que a mesma obra que o Senhor fez em mim, o Senhor possa ter feito na vida dos meus irmãos, principalmente daqueles que necessitam de restauração. Abençoa, Pai. Abençoa aqueles que nessa noite estão clamando por restauração. Aqueles que estão vivendo na sequidão espiritual. Aqueles, ó Pai, que se sentem afastados de Ti por causa do pecado. Aqueles que ainda precisam conhecer desse amor que restaura. Abençoa, Pai, porque só o Teu Espírito pode fazer essas coisas. Nada que eu disser aqui, ó Deus, pode operar da maneira como o Teu Espírito Santo age. E eu te peço, Pai Santo, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe aqueles que precisam de restauração. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que em todo tempo nos restaura e nos chama a comunhão com Ele, a consolação e o poder do Espírito Santo estejam com vocês, meus amados irmãos da Igreja Atalaia, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre.